A gente precisa entender que a gente precisa jogar bem. Precisa jogar bem e ganhar. Quando chegar o mata-mata, quando a gente pegar equipes que tá jogando bem, a gente precisa jogar bem para dar essa liga e a gente conseguir ganhar. Se a gente ficar pensando só que, beleza, ganhou é o que mais importa, o importante é os 3 pontos. O importante não é só os 3 pontos. No momento, sim. Mas se não começar a jogar bem para equivaler a sua força com a outra equipe, cara, realmente não vai conseguir ter o resultado, porque a vida não é assim, não. Crédito dos vídeos, Jovem Pan, canelada. E vamos pro corte aí, dá uma olhadinha aí. Flávio Prado, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Flávio, em um momento que se questiona bastante o futebol desse São Paulo do Zubeldia, resultado importante, fora de casa, na Argentina, pensando no grupo. São Paulo 1, Tajeres 0. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Raí. Boa noite, amigos. O resultado foi bom. O jogo não, né? O São Paulo não jogou para vencer. Foi um jogo, como gosta de dizer o Mauro Betti, foi um 0-0 com gol. O São Paulo já tinha um gol anulado pelo Caleri, também bem anulado, mas um pouquinho antes do São Paulo fazer o seu gol, ou mais no começo do segundo tempo, o Tajeres teve 2 chances abertas, né? Aqueles 2 chutes da entrada da área, que a bola passou raspando o gol do Rafael. Teve aquela bola contra, né? Quase o São Paulo faz um gol contra, que a bola bateu na trave. Foi Alan Franco, né? Alan Franco. Então... O Arboleda teve uma tentativa de cabeça também muito boa. Não, digo o lance contra lá, que o Isso. Alan Franco tocou contra a prova. E o lance do Arboleda foi uma bela... Das chances do São Paulo. Mas a verdade é que o jogo não foi um jogo agradável, não foi um grande jogo. Mas o São Paulo ele tem uma pegada em Libertadores realmente que, né, você acaba tendo que respeitar. Foi um resultado fundamental, eu diria que praticamente garante a classificação já na primeira rodada, porque esse era um jogo estratégico, como você lembrou, né, no dia do sorteio a gente falava, o jogo mais difícil é o de Córdoba. E o São Paulo só perdeu um jogo no ano passado, que foi exatamente lá, porque é uma equipe boa, bem estruturada. Não vive um bom momento na Argentina, mas é um time bem estruturado. Uma vitória importantíssima. Não foi um futebol de sonhos, brilhante, longe disso, mas o resultado foi ótimo. O resultado que eu diria o mais improvável do São Paulo conseguir foi o que ele conseguiu nessa noite lá em Córdoba. Bruno Prado, muito boa noite. Você que comentou essa partida ao lado do Nilson César aqui pela Jovem Pan. Bruno, dá para dizer que o São Paulo passou pela primeira prova de fogo na Libertadores, um duelo na Argentina contra o Tajeres, adversário até que pelo histórico. Chegou já a tirar o São Paulo de uma pré-Libertadores. Primeira vez que o São Paulo ganha em Córdoba. Outro dado interessante. São 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Perdeu, inclusive, a Sul-Americana lá pro Del Valle. E 2 vezes pro Tajeres. Isso. Então, um dado interessante aqui trazido pelo Flávio Prado. E falando do trabalho do Zubeldia, Flávio. O Alisson fez o gol na comemoração. Ele cruza o campo, aponta para o Zubeldia, dá um abraço no Zubeldia. É um sinal de que os jogadores do São Paulo, apesar desse momento de cobrança e de reflexão sobre o trabalho do argentino, os jogadores do São Paulo estão fechados ali com o técnico Luiz Zubeldia. Pelo menos o Alisson, né? O jogador, ele vai muito nesse embalo, né? Mas depois ele esquece rápido. O futebol, ele não permite muito você ter grupos fechados, porque eles trocam muito rapidamente. Eu acho o trabalho do Zubeldia ruim, fraco, mas dentro do que eu imaginava dele. Ele não é um grande treinador, ele é um treinador mais ou menos e faz um trabalho mais ou menos. Hoje foi uma vitória fora da curva, fora do normal. Normal seria, quando muito, um empate, mas ele traz um resultado importante que pode dar um fôlego maior. Mas ainda não saiu da linha da 4ª rodada do Brasileiro, não. Ainda mais com o Dorival Júnior solto aí, ainda estamos na rota da 4ª rodada. No final de semana joga com o Atlético de Minas, né? Dentro da normalidade perde, e aí volta toda aquela conversa mole e tal. Enfim, eu acho que, apesar do resultado de hoje, não acredito muito numa sequência longa de trabalho do Zubeldia, não. Flávio, e no começo do ano a gente falava, brincava até com o quarteto do São Paulo, o quarteto mágico, Caleri, Luciano, Oscar e Lucas. Só que desse quarteto, eu acho que tem 2 jogadores diferentes, que é o Oscar e o Lucas. O Luciano e o Caleri alternam entre momentos bons, momentos ruins, oscilam em alguns jogos. No momento, aliás, né? Até que fez um bom jogo hoje, mas sim, no conjunto da obra eu entendo. Tá mal, Caleri. Tem sido cobrado pelo torcedor. Mas diferente mesmo quando a gente fala
especialmente da criação do São Paulo, são esses dois, né? Oscar e Lucas Moura. E você pensar que o São Paulo vai contar com esses jogadores o ano inteiro para 38 rodadas, mais Copas, é difícil. Até porque o Oscar tem 33, o Lucas está com 32 e, continuando aqui o quarteto, o Luciano e o Caleri têm 31. Fica difícil manter os 4 em campo o tempo todo. O Lucas tem que estar jogando. Até por uma questão física, até tática, né? Não dá para você colocar também os 4 toda hora, em todos os jogos. Acho que em ocasiões especiais o Zubeldia vai ter que escolher. E a gente fica questionando, né? São Paulo que não teve nem Lucas, nem Oscar contra o Sport. Hoje já teve o Oscar de volta. O Oscar acha um belo passe para um gol que depois foi anulado pelo VAR, o gol do Caleri. E saiu com dor, né? E saiu... tem isso também. Tá vendo? É aquilo que a gente fala. Fica difícil imaginar esse time, esses 4 jogadores e especialmente esses 2, Oscar e Lucas, em todos os jogos da temporada. Então o São Paulo passa a ser esse time das Copas e não ser esse time que o torcedor imagina em todas as competições, especialmente nos pontos corridos. Não, os pontos corridos, São Paulo não tem chance nenhuma. Não dá, não tem como competir com o Palmeiras, com o Flamengo, nem com o Botafogo, nem com o Atlético Mineiro. São elencos mais compostos do que o de São Paulo e o Internacional. Aí nós só estamos falando de 5, pelo menos, que o São Paulo dificilmente conseguirá fazer um campeonato de regularidade melhor que essas equipes. Copa é aquilo mesmo. O São Paulo, com a mesma naturalidade que ele consegue ganhar em Córdoba, ele pode não ganhar do Aliança. Vai ser um jogo muito parecido, não se espere grandes atuações de São Paulo. Quando você coloca os 4, você deixa um espaço muito grande no meio campo. Em alguns momentos o Sport foi mais perigoso que o São Paulo. Não tinha os 4, claro. Mas jogou com muita gente à frente e ficou um buraco no meio, né? Lembrou um pouco o que o Brasil fez com a Argentina, quando ele abre o time, coloca todo mundo lá na frente, deixa só 2 no meio. E aí o Sport mesmo, sem grande time, ele tocou a bola e chegou a envolver o São Paulo em alguns momentos. Então realmente é um grupo limitado e eu entendo que deveria ser usado melhor a base. O São Paulo, sempre que ele precisou, quem resolveu a vida do São Paulo foi a base. O Oscar é originário da base, o Lucas é originário da base, né? Depois foram e voltaram. Então esse é um grande erro. Trouxeram um monte de jogador de meia boca para ruim, e não bota os meninos. Os meninos podem ser uma solução, ou pelo menos melhorar essa deficiência do elenco. Mas, de novo, o Zubeldia botou os meninos faltando 3, 4 minutos e tal. Enfim, é uma questão de opção. Concordo plenamente. O campeonato, para mim, de pontos corridos é bem complicado para o São Paulo. Mas o que acontece? Por isso que eu falo que a gente não pode ficar se abraçando só em o importante é os 3 pontos, o importante é os 3 pontos, porque vai vir muito mata-mata. Se o São Paulo conseguir seguir nas competições, muito mata-mata, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa visão. Eu acredito que já teria que ter trocado o Zubeldia. Dorival tá aí dando sopa. Não acho que ele vai conseguir mudar o time. Não acho que ele vai conseguir melhorar. Eu olho pro time e parece que o trabalho tá começando agora, entendeu? Então o que acontece? Ele tinha que vir em evolução. Cada temporada melhor. E não é isso que tá acontecendo. Então eu acho que tá na hora de trocar. De verdade, vou apelar agora, hein? Perdi a cabeça, de verdade. Se for pra ficar com o Zubeldia perdendo de 1-0 e chutando 2 vezes pro gol, um chute no primeiro tempo e outro no segundo, prefiro o Diniz. Eu prefiro perder de 3-0 e chutar 15 pro gol, porque é derrota pra mim do mesmo jeito, entendeu? Então eu não tenho paciência, não pagaria ingresso pra mim ver um time que chuta 2 chutes num jogo inteirinho. Sou contra qualquer técnico que seja assim. Sou contra, principalmente no meu time. Nos outros times eu não tô nem aí. Pode ter técnico assim, o Tite, pode ser qualquer um aí, Mano Menezes, pode ser. No meu time tem que ser técnico que faça o time ir pra frente e chutar pro gol. Senão, filho, não tem como a gente ser campeão de nada. Se inscreve no canal, deixa seu like pro YouTube, recomendar esse vídeo para outras pessoas e muito obrigado.